Amém? Se esse Jesus que a gente adora, que a gente serve e ama, não é verdadeiro, meu irmão, isso aqui é tudo uma mentira. Mas isso é verdade o que nós vivemos. E hoje Ele está aqui para te curar, hoje Ele está aqui para te libertar. Vamos lá, vamos deixar para o que Ele tem para fazer. Nessa noite, meus irmãos, nós iniciamos essa série, Ide e Fazei Discípulos, baseado em Mateus capítulo 28, versículo 18. Vou ministrar apenas sobre esse texto, vou falar só sobre esse texto, Mateus 28, 18. Então, esse mês de abril, nós vamos estar falando sobre isso. Diga assim, ó, põe a mão no seu coração e fala assim, ó, eu tenho. Não, mais forte, vamos lá. Eu tenho uma missão. Amém? Nós temos uma missão, é isso que nós vamos entender. Ide e fazei discípulos. Mateus 28, versículo 18, a palavra de Deus diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Jesus promete que vai estar conosco até os fins dos tempos, amém? Aqui, o que essa passagem está rolando aqui? Jesus, ele aparece para os discípulos após a sua ressurreição, amém? Aqui Jesus já tinha sido morto, mas já estava ressurreto, dando essa ordem para os discípulos. Só que vamos pensar algo comigo, eu quero que nós pensamos algo aqui. Vamos pensar ministério de Jesus antes da sua morte, amém? Jesus nasce, quando chega aos seus 30 anos, ele inicia o seu ministério. Ou seja, Jesus vai se batizar, ele recebe o Espírito de Deus, ele vai para o deserto, e após o deserto, Jesus inicia uma missão. Amém? Jesus inicia a primeira missão. Você sabia que Jesus veio fazer 2 missões? Às vezes a gente só pensa, e nós temos que pensar sobre isso, que ele veio apenas morrer naquela cruz do Calvário por nós. Ele veio fazer isso e ele fez, ele cumpriu essa missão. Mas também, se nós atentarmos para os evangelhos, a gente vai notar que Jesus, ele trabalhou incansavelmente para preparar 12 discípulos. Jesus deu o tempo da vida dele ensinando, discipulando, explicando aqueles 12 discípulos ao qual ele escolheu, amém? Vocês sabem disso, não é verdade? Então, Jesus, ele vai preparando, ele se dedica com esses 12, ao ponto de que Jesus morre. E quando Jesus ressuscita, ele se encontra com esses discípulos e falam isso que nós lemos: vão por todo mundo, pregam o evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estarei convosco até a consumação do século. Então Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos e dá essa ordem. Você sabia que hoje nós estamos reunidos aqui porque esses discípulos completaram a sua missão? Hoje nós só temos as Escrituras em nossas mãos e o conhecimento daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, porque Jesus preparou 12 discípulos, que ao ponto chegou o Evangelho em nossos corações. Provavelmente o Evangelho chegou na sua vida porque um discípulo pregou para você. Porque discípulos têm uma missão e pregam o evangelho, amém? E a minha pergunta nessa noite para você: você que foi alcançado por esse evangelho de Jesus, anunciado pelos discípulos, está disposto a ir e fazer discípulos e transformar essas pessoas no caráter de Cristo? Vou fazer novamente essa pergunta: você que foi alcançado por esse evangelho, você está disposto de ir e fazer discípulos e gerar o caráter de Jesus nessas pessoas? Amém? Você deseja essa missão na sua vida? Então vamos lá. Jesus, então, ele completa o ministério dele como um bom soldado, e ele ressuscita como o Rei dos Reis.
dando uma ordem para os seus discípulos, que eram os seus futuros soldados, amém? Agora nós, como somos discípulos de Jesus, nós somos os bons soldados de Cristo e temos uma missão. Glória a Deus por isso. Vamos entender o que aconteceu um pouco mais a fundo sobre esse texto. No versículo 18, Jesus então ele se aproxima e fala algo interessante para os discípulos assim, olha, gente, toda autoridade me foi dada. E a primeira me foi dada no céu e na terra. E o primeiro ponto para nós entender o ID de Jesus em nossas vidas é: tenha a revelação de quem está te enviando. Vamos repetir isso comigo após mim? Vamos lá. Tenha a revelação de quem está te enviando. Amém? Então, o primeiro ponto, nós precisamos descobrir quem está enviando a gente. Por isso que Jesus se apresenta para os discípulos e diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 20, aqui tem uma revelação de quem é Jesus. Aqui mostra a revelação de quem é Jesus. Diz assim, quem exerceu? Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Presta atenção nisso aqui, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo do pé de quem? De Cristo. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha só, esse texto, Paulo está dizendo que Deus colocou Jesus neste lugar. Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, ou seja, no inferno, tem alguém com poder e autoridade do que Jesus. Tem a revelação de quem está te enviando. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Outro texto, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu te mostrar o que está falando aqui. Não há nome, meu irmão, de presidente maior do que Jesus. Não há nome do que governador, rei maior do que Jesus. Sabe, não há nome de doença que seja maior do que Jesus. Não há nome de praga que seja maior que o nome de Jesus. Não há nome de demônio, não há nome de Satanás, não há nome de diabo, não há nome de pombagira, de tranca-rua, de Imanjá, de Aparecida, de Imaculada de não sei o que. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Nem o nome da morte foi maior do que o nome de Jesus. Não há, meu irmão, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nome maior que o nome de Jesus. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Então o que tu pensa que é autoridade nesse mundo, não é maior que Jesus. Porque o nome dele está acima de todo nome. E essa é a revelação que nós temos que ter de quem nos está enviando. Olha só que legal, a palavra autoridade que Jesus fala aqui, quando Jesus se apresenta para os discípulos ali e fala assim, toda autoridade me foi dada, essa palavra autoridade no grego, na concordância de Strong,
ela vai trazer algo muito interessante. Jesus está dizendo assim, ó, toda extousia, essa palavra extousia significa liberdade para agir. Quando Jesus falou aquilo para eles, ele estava insinuando isso. Toda autoridade para agir me foi dada. E também, autoridade vindo do alto. Essa palavra exousia significa autoridade vinda do alto também. Jesus se apresenta para os discípulos dizendo, toda autoridade do alto me foi me dada. Eu tenho liberdade para agir. E sabe que é legal? Porque Jesus apresenta para os discípulos, nós, dizendo que ele tem toda a liberdade para agir. E depois ele disse, vão. Ele está transferindo a autoridade que ele tem para agir para nós. Obrigado pelo seu amém tão evangélico. Jesus, presta atenção, Jesus está dizendo, toda a autoridade do Pai me foi dada, então eu dou para a igreja. Jesus está dizendo, essa liberdade que eu tenho para agir, está para vocês. Por isso que depois ele diz, portanto vão, versículo 19 ele diz, portanto vão. Primeiro ele se apresenta, toda exousia foi me dada. Aí ele dá um portanto, ou seja, se me foi me dada essa liberdade para agir, eu estou dando para vocês, portanto vão. Isso é tremendo, meus irmãos. Estão entendendo a revelação de quem está te enviando e o que ele está te entregando? Sabe, o segundo ponto para nós entendermos essa mensagem é que o vão de Jesus não é uma opção, é uma ordem. Repita comigo assim, vão não é uma opção, é uma ordem. Então quando Jesus diz, portanto, vão, ele está dando uma ordem, não está pedindo gentileza. Olha, a hora que você tiver um tempinho, vocês podem ir. Quem é discípulo entende a sua missão, vão. Sabe, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, meu irmão, quando nós declaramos, Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, nós começamos a participar da missão que Ele designou para os discípulos. Quando nós entendemos que somos discípulos de Jesus, ou seja, que nós seguimos os passos de Jesus, nós temos uma missão. E isso tem que estar cravado no nosso coração. Jesus, ele não fala para os discípulos assim, vão buscar a salvação. Não. Ele fala assim, vocês já são salvos, agora levem a salvação. Faz sentido? Jesus não está chamando eles, ei, vem aqui para ter a salvação, porque eles já criam em Jesus. Aí Jesus dá uma ordem, agora vocês têm a salvação, levem a salvação para outros. Então diga assim comigo, eu tenho uma missão. Eu vou parafrasear para gravar mais no nosso coração sobre isso. Então Jesus chega diante dos discípulos e fala assim, galera, eu já ensinei tudo para vocês. A autoridade, a exousia que tinha sobre mim, eu vou dar para vocês. É isso que Jesus está falando. Agora vocês vão. Vão porque eu vou subir aos céus. E a missão vai ser da igreja. A missão vai ser nossa. É isso que Jesus está falando. Agora vão. Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus fala assim, ó, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e designei para quê? Que vão e deem fruto. Você nessa noite não veio aqui por acaso, Jesus te escolheu para você vir aqui. Você não veio buscar uma benção, você já é abençoado que vai sair com a benção daqui para abençoar outros. A autoridade que o Senhor te dá não é para você, é para servir a outros. Unção e poder que o Senhor te dá não é para você, é para servir outros. Poder requisitivo financeiro não é só para você servir a outros. Isso é fazer missão para Jesus. Então Ele designou você.
Sabe, porque não tem sentido, meus irmãos, em nós entregar a nossa vida para Jesus e não participar daquilo que Ele está fazendo no mundo e nas pessoas. Porque a gente vai viver um evangelho chato. É muito chato vir só na igreja e não participar daquilo que o Senhor está fazendo. Uma oração que eu sempre faço é: Senhor, não permitas perder aquilo que o Senhor está fazendo. E às vezes o Senhor está se movimentando, mas nós estamos parados. Movimente-se conforme Deus está se movimentando, amém? E nós viveremos coisas extraordinárias com Ele. Ele te escolheu para ir, Ele deseja te equipar, Ele deseja te capacitar para essa grande obra. Jesus te escolheu, mas Ele não força ninguém. Preste atenção nisso, Jesus Ele te escolhe, mas Ele não te força. Porque vai de nós ser obedientes à sua missão ou não, amém? Então é isso. Sabe, depois que há algo que a gente precisa compreender, que essa missão do ID, ele tem prazo de validade. Nós vamos pregar o evangelho até os fins dos tempos. Então, essa missão que eu e você temos tem prazo de validade, por isso que tem urgência. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, não precisa mais pregar mais para ninguém. Quando nós estivermos juntos nos céus com o Senhor, nós não vamos pregar mais para ninguém. Nós só vamos estar diante dEle adorando Ele. Ou seja, nossa pregação dessa missão do ID tem prazo de validade. Ou seja, Deus está nos chamando, Jesus está nos chamando para pular no bote dele de salva-vidas e não ficar no seu iate de prazer. Jesus está te chamando: pula no meu bote e vamos salvar vidas. E saia do seu iate de prazer, porque evangelho não é prazer. Evangelho é resgate de vidas. É isso que Jesus deseja de mim para você. Aí talvez agora você está pensando: beleza, Du, eu tenho essa missão, eu quero fazer parte, o que eu devo fazer? O que eu faço, Du? Mas como que eu vou fazer? O mesmo versículo 19 está respondendo. Diz: portanto, vão e façam discípulos. É isso que Jesus, o terceiro ponto dessa mensagem é: façam discípulos até que Cristo seja formado neles. Repita após mim: façam discípulos até que Cristo seja formado neles. Agora olha para o seu irmão e diga assim: você precisa fazer discípulo. Você tem uma missão. Você foi chamado. Você não foi, diga para ele, você não foi chamado para sentar com esse corpício nessa cadeira. Você tem esses pés lindos para anunciar as boas novas. É isso, Jesus nos chamou para isso, meu irmão. Então, o terceiro ponto dessa mensagem, beleza, vamos entender. O primeiro ponto, entendemos quem está nos enviando. Segundo ponto, nós entendemos que não é um pedido qualquer, é uma ordem de Jesus. E terceiro ponto, fazer o que agora? Fazer discípulos até que eles se tornem Jesus. Até que eles se tornem parecidos com Jesus. Sabe, por isso que eu amo a nossa igreja. Eu amo a igreja ABA, Aliança Bíblica de Avivamento, porque nós como igrejas temos a missão de fazer discipulado. Você está, meu irmão, na melhor igreja. A igreja de Jesus, porque ela cuida e ela faz discípulos. É isso o nosso propósito, essa é a nossa missão. Jesus não te chamou mais para nada. Te chamou para fazer missão. Fazer discipulado. Sabe o que é discipulado? É pregar o evangelho à pessoa. Levar ela ao novo nascimento. Levar ela ao batismo. E acaba por aí? Não. Ensina a guardar tudo que o Senhor pediu. Então o nosso propósito não é somente ganhar. O nosso propósito é ganhar, levar ao novo nascimento e cuidar até que Cristo seja formado nessa pessoa. Esse é o nosso propósito, isso é discipulado, essa é a nossa missão, isso é ir de fazer discípulos. Tem um texto que me chama muita atenção, que está
Paulo, na carta de Gálatas, versículo 4, versículo 19, ele está chocado com aquela igreja. Ele está de cara com aquela igreja. E algo interessante, Paulo fala sobre discipulado. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 19. Ele diz: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo escreve essa carta para essa igreja, dizendo: olha, meus filhos, por quem de novo eu estou com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está falando sobre discipulado aqui. Aquela igreja de Gálatas, eles estavam caindo da graça do Senhor, estavam querendo ir para outro evangelho, e Paulo fala: olha, gente, eu vou ter dores de parto novamente por causa de vocês, para gerar novamente vida de Jesus em vocês. Então Paulo ele compara essa missão do Jesus do ID, de fazer discípulos, como uma mãe que está sofrendo de dores de parto para gerar o seu filho. Ele compara isso. Então, discipulado, meu irmão, é como uma mãe que está gerando o seu filho. Discipulado é vida gerando vida, e é dolorido, ao ponto que Paulo disse aqui, quem aqui já teve filho sabe a dor de parto, né, mães? Fazer discipulado é ter dores de parto, até que Cristo seja formado no meu discípulo. Por isso que quem é discípulo aqui já é dessa casa, levante sua mão. Quem é discipulador também pode ficar com a mão levantada. Temos uma boa parte da nossa igreja que está em discipulado e sendo discípulo. Mas deixa eu falar algo para vocês agora. Discípulos, não falte os seus discipulados. Se você tem esse compromisso com o seu discipulador, fica firme, porque o seu discipulador tem dores de parto, até que Cristo seja formado em você. Sabe, o diabo te coloca um monte, presta atenção nisso, eu estava orando essa semana por isso, o Senhor colocou isso no meu coração. O diabo coloca muita coisa horas antes do teu discipulado com o teu discipulador, porque ele sabe que a partir do momento que você tiver formado Cristo em você, ele não te segura mais. Pecado não te segura mais. Nada mais te segura. Então você que é discípulo, não perca o seu discipulador. Não perca o seu dia do seu discipulado, porque Cristo está sendo formado em ti. Nós temos essa missão, de formar discípulos. Um dia todo mundo aqui vai cuidar de alguém, vai discipular alguém. Você vai se entristecer porque essa pessoa uma hora vai dizer que não quer mais nada. Ou você vai se alegrar que vai ver aquele discípulo que tem fome e sede de Deus. Então seja um discípulo que tem fome e sede de Deus, para que assim você gere o caráter de Cristo em outras pessoas. Outra coisa que discipulado nós precisamos entender: discipulado não pode haver máscaras, meu irmão, não pode haver máscaras. Discipulado nós temos que ser transparente ao ponto de o nosso discipulador conseguir olhar dentro de nós. Nós não podemos ter nada oculto dentro de nós. Lugares que são ocultos é um lixo, para que a barejeira venha e sente nesse lixo. O pecado é o lixo oculto dentro de nós, e a barejeira é o diabo que acessa dentro de nós. A partir do momento que nós exponhamos esse lixo para fora no discipulado, o diabo não tem legalidade em nossa vida, ele não pode tocar. Mas se você esconde coisas dentro de você, cuidado. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para que sejam curados.
quando você ora a Deus confessando o seu pecado, você é perdoado, mas não curado. Quando nós pecamos e vamos diante do Senhor e dizemos: Pai, pequei contra ti, me perdoa, o Senhor te perdoa. Mas a cura que você precisa para não voltar a cair no pecado está no discipulado. Porque confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados aqui. Não perdoado, para ser curado. Então aquele pecado que eu vivo caindo, eu vou vencer a partir do momento que eu colocar o lixo para fora. Essa foi a melhor estratégia do céu para tratar o nosso coração emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Nós entregamos nossa vida para Jesus, só que nós temos raízes emocionais que precisam ser curadas, traumas que nós passamos talvez na infância que precisam ser curadas, e é no discipulado, no 1 a 1, que nós derramamos o nosso coração para que a cura entre. É isso, essa é a missão de Jesus, muito além do que apenas ganhar a pessoa para Jesus, mas é transformá-la, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Esse é o meu papel e esse é o teu papel. Você está disposto a cuidar de alguém? Você está disposto a ter dores de parto para que até que Cristo seja formado em outra pessoa? Tem certeza? Glória a Deus, isso é bom. Agora eu vou te mostrar o benefício de nós fazermos isso. Versículo 20 diz assim, ó: Eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Vocês não entenderam ainda. Quando eu cumpro a missão, Jesus promete para mim e para você o seguinte: eu estarei com você até o fim dos tempos. Quando nós temos dores de parto para até que Cristo seja formado em outra pessoa, Jesus está presente. Indiferente, meu irmão, se tu está no dia mal, no deserto, o que você está passando, Jesus vai estar presente. Quando você está dedicando 1 hora da semana do seu dia para cuidar de alguém, Jesus está presente. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo, versículo 20: E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.